Amém? Você está empolgado? Também estou empolgado, embora cansado, mas empolgado. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus, sobre esse mistério de um Deus que nunca perdeu o controle de absolutamente nada, e como a palavra mesmo diz, sustém todas as coisas no seu braço direito, tendo domínio e controle sobre absolutamente todas as coisas. E olha o que o versículo 1 de João capítulo 13 nos diz. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Algumas coisas aqui precisam chamar a atenção. Primeira coisa, sabendo que Jesus estava próximo do tempo chegado, estava celebrando uma Páscoa com os seus discípulos, e ele sabia que o tempo dele partir estava chegando. Qual que é a conclusão mais óbvia que você chega a partir dessa afirmação? Que existe um tempo para todas as coisas. Amém? E que existe um Deus que está acima do tempo e que determinou o tempo de cada coisa. Atos, o apóstolo Paulo vai dizer em Atenas que Deus, ele determinou o tempo e os lugares exatos aonde cada um de nós deveríamos nascer e estar. Por isso eu afirmo para você categoricamente, com fundamentação bíblica, que Deus marcou um encontro com você desde a eternidade essa noite. Ele sabia que você estaria aqui e essa agenda estava marcada desde sempre. Como? Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas havia um tempo determinado, assim também como há um tempo determinado na sua vida. A sua vida não é um aglomerado de coincidências. Amém? Ela não é um conglomerado, um aglomerado de fatos equívocos que vão dando a você algum tipo de direção. Não. O acaso não existe. Frejá, em sua filosofia popular, se equivocou. Até porque o acaso é uma probabilidade, é uma sorte. Sorte não existe. Sorte é um dado estatístico. Porém, o acaso, portanto, o acaso não pode guiar absolutamente ninguém. É só uma estatística. De igual forma, Zeca Pagodinho também se equivocou dizendo para nós que a vida nos levaria. Porque no fim das contas não é a vida que nos leva, existe um tempo determinado para todas as coisas. E esse primeiro versículo também nos deixa uma outra pulga atrás da orelha. Qual outra pulga atrás da orelha? Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Quem aqui pertence a Jesus? Descanse no fato de que Jesus o ama e o ama até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Não deixou de amar em nenhum segundo. O amor de Jesus não é vacilante. Jesus não tem TPM. Glória a Deus. Jesus não acorda de mau humor. O amor dele é permanente e dura para sempre. Uma vez que fomos alcançados por esse amor invariavelmente não deixa de estar sobre nós.
O amor de Deus permanece sobre nós, não deixa de estar, mesmo quando nós tomamos decisões equivocadas na nossa vida. Deus não deixa de nos amar. Salmo 23 fala sobre isso. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, Ele me faz repousar, Ele me guia a águas tranquilas, e mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo. Eu não sei se você já percebeu um detalhe nesse Salmo 23. O Senhor, Ele guia para as águas tranquilas, Ele guia para os pastos verdejantes, mas não é Ele que guia para o vale sombrio da morte, sou eu que vou para o vale sombrio da morte, e quando eu estou no vale sombrio da morte, Ele cuida de mim. Porque se nós fomos alcançados pelo amor de Cristo, Ele nos ama e nos ama até o fim. Jesus não deixa de te amar, Ele continuamente está te amando e derramando o seu amor sobre você. Isso é bom, não é? É bom, mas é intrigante, porque o texto também é claro, ele diz: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Você está percebendo que existe aqui uma seleção inexplicável de pessoas que são alvo do amor de Cristo? Você está percebendo aqui que existe uma família a qual Deus derrama o seu amor eterno sobre ela, e que nos faz inclusive refletirmos e pensarmos sobre alguns conceitos que nos foram dados sem nenhum tipo de fundamentação bíblica e com nenhum tipo de autorização teológica para que nós concluíssemos. A palavra fala que Deus ama os seus, mas odeia os pecadores. Duro isso, não é? É duro isso porque a gente não concebe essa realidade. É duro isso porque de alguma maneira nós não conseguimos confiar e descansar nesse Deus que é bom, justo e soberano, que determina tempo e que escolhe os seus. Vamos continuar? Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Aqui tem uma outra coisa mais cabeluda ainda. Quem traiu Jesus? Judas Iscariotes, o diabo que induziu Judas Iscariotes, ou Jesus que entregou-se a si mesmo? Quem traiu quem? De uma maneira inexplicável, Judas Iscariotes traiu Jesus, o diabo traiu Jesus e Jesus entregou-se a si mesmo. Como? Aí entra o problema nosso. Qual o problema? O problema de nós acreditarmos que podemos entender todas as coisas de Deus. E sabe qual é o nome disso? Arrogância. Porque a palavra, ela nos declara e nos mostra de maneira ampla que Deus tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Nada, repete comigo, nada foge do controle dele.
a tua lágrima não fugiu do controle dele. Aí você fala: pastor, mas peraí, então foi Deus que me fez chorar? Sim e não. Porque da mesma maneira que a palavra fala que Deus é soberano e que nada foge do controle dele, ela fala que também nós somos 100% livres, e tomamos decisões e escolhas nas nossas vidas, que nos trazem consequências e que nos trazem colheitas. E aí, diante dessas duas verdades bíblicas e paradoxais, nós cometemos um grande erro. Qual o erro? De tentar conciliar elas e colocar elas no mesmo lugar. Entenda uma coisa: verdades opostas não podem subsistir, mas verdades diferentes podem subsistir. Portanto, é tão verdade que Deus tem um controle sobre todas as coisas, também como é tão verdade que nós temos liberdade de tomar nossas decisões. Como isso se concilia? Não sei. Como a gente concilia duas asas de um avião para um lado só? Tem como? Como que a gente concilia o pneu de trás da bicicleta com o da frente? Tem como? Como a gente concilia partes diferentes, mas que funcionam de maneira soberana e que de maneira justa nos conduzem para aquilo que Deus tem para nós? Não tem como. Porém, obviamente, que isso, na verdade, vai nos colocando numa saia justa. E qual saia justa? Vamos continuar lendo? Versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: você não compreende agora. Como é difícil para nós vivermos coisas que nós não compreendemos agora, sim ou não? Sabe por que é difícil? Quem é que tem dificuldade de viver coisas que não compreendem? Sabe por que é difícil? Porque nós somos rebeldes. Porque nós queremos ter controle daquilo que não nos foi dado controle. Porque nós queremos ter o domínio daquilo que não nos foi dado domínio. Porque nós queremos manipular, queremos ventricular aquilo que não está ao alcance das nossas decisões e escolhas. E esse é Simão Pedro, e Simão Pedro parece muito conosco em muitas ocasiões. Sabe, nós estamos passando por alguma situação, seja boa ou difícil, e diante dessa circunstância, nós não compreendemos o que está acontecendo, e a palavra de Jesus para mim e para você é: você não compreende agora. E isso fala sobre a soberania de Deus. Nós não compreendemos os caminhos de Deus. Esqueça de tentar entender os caminhos de Deus. Esqueça de tentar de alguma forma colocar numa equação o caminho de Deus, a vontade dEle, porque a vontade de Deus é muito maior do que a nossa, e os caminhos dEle são muito mais altos do que os nossos. Sendo assim, eu e você, como criatura que somos,
Como seres limitados que somos, precisamos aceitar o fato que existem milhões de coisas que nós não compreendemos agora. E que isso, de uma maneira assombrosa e misteriosa, nos faz vivermos em um estilo de vida de adoração e de confiança em Deus. Quando nós escolhemos viver a partir da fé e não necessário a partir da compreensão. Você não compreende o que estou fazendo a vocês, mais tarde, porém, você entenderá. Mais uma vez, olha para a mesma pessoa que você falou, você não compreende agora. Diga para ela, você não compreende agora. Mais tarde, tudo vai fazer sentido. Você não compreende agora. Mais tarde, tudo vai fazer sentido. Sabe por quê? Porque Deus não perdeu o controle do universo. O universo não está desgovernado. Ele não está indo à sua própria sorte. Deus está segurando o universo e todas as coisas embaixo das suas asas. Nada fugiu do controle dele. Ei, você pode bater uma salva de palmas a Jesus por isso? Talvez você não compreenda o porquê o teu familiar faleceu. Talvez você não compreenda por que você perdeu o seu emprego, ou porque você está passando pela crise conjugal que está passando. Mas o que eu quero dizer para você é que, embora você não compreenda, Deus não perdeu o controle da tua vida, da tua história, da tua família, da tua casa. E se de alguma maneira um dia o amor de Cristo te alcançou, Ele te amará até o fim. E isso, de uma maneira inexplicável, é a obra do amor de Cristo na tua vida. É óbvio que isso é extremamente desafiador. Sabe por que é desafiador? Porque isso mexe com a nossa rebelião. Isso mexe com o nosso instinto de querer ter controle. Mas o que Cristo quer me ensinar e te ensinar, e o que Ele estava ensinando para Pedro, é que ele não precisava ter o controle, porque tem alguém melhor que está no controle. Ele não precisava ter controle sobre todas as coisas, porque existe alguém melhor, maior, mais bondoso, mais justo e perfeito, que está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. E isso para mim e para você precisa nos colocar numa posição de humildade. Sabe, Pedro, você não entende agora porque eu vou lavar os teus pés, mas um dia você entenderá. Um dia você vai compreender. Um dia você vai perceber, Pedro, que nada nunca fugiu do meu controle. Eu estou no controle de todas as coisas. A soberania divina, ela não isenta a responsabilidade humana, e a responsabilidade humana não isenta a soberania divina. Aprenda uma coisa sobre vida cristã: a soberania de Deus e a responsabilidade é nossa. Portanto, deixa Deus com a soberania que é dele, e você assuma a sua responsabilidade. Sabe qual é o nosso grande erro? Querermos usurpar a soberania que cabe a Deus e nos ausentar da responsabilidade que cabe a nós. Você percebe isso? Queremos de alguma forma brincar de ser Deus, enquanto Deus está dizendo: ei, brinca de ser homem, porque é isso que você é.
Brinca de ser gente, porque é isso que você é. Seja aquilo que você é homem, criado por mim, e eu que sou Deus. Portanto, quando nós falamos sobre soberania divina, nós precisamos compreender que, embora Deus esteja no controle de todas as coisas, ainda assim, de uma maneira misteriosa, como um pneu da bicicleta da frente e de trás, existe uma responsabilidade sobre a tua vida. Quer ver? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a palavra diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhos contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. O que Deus está nos dizendo? Que escolher a vida, escolher as bênçãos, é um ato de liberdade do homem. Mas que conceder a vida e abençoar é um ato de soberania divina. Assuma a responsabilidade de escolher a vida hoje. Meu irmão, você não pode mudar a tua família, mas você pode mudar o seu caráter. Você não pode ser promovido no teu trabalho, mas você pode mudar a tua vida como profissional. Você não pode consertar o Brasil, mas você pode começar a orar pelo Brasil. Você não pode fazer grandes coisas, mas você pode fazer muitas coisas. E o que eu quero que você perceba é que quando nós levamos ao extremo, não ao radical, porque radical é raiz. Extremo é quando você, para justificar uma coisa, você gera tanta justificativa que você foge daquela coisa, entendeu? Isso é ser extrematizado. E muitas vezes alguns irmãos, para tentar extrematizar a soberania divina, ausentam a responsabilidade do homem. E a Bíblia não nos permite fazer isso. Como crerão se não há quem pregue? Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crer. Portanto, existe um mistério aonde de maneira soberana a soberania de Deus e a liberdade do homem se interlaçam e se relacionam de maneira perfeita. Como isso acontece? Não sei. Quer ver? Me diz aí, você sabe por que cocô de cabrito é redondo? Você sabe? Sabe que cocô de cabrito é redondo? Você sabe por quê? Sim ou não? Meu irmão, você não sabe nem por que cocô de cabrito é redondo. E você quer entender como Deus é soberano, controla todas as coisas e nada foge do controle dele? O que eu quero que você perceba é que nós somos seres limitados, e que devemos viver a partir da limitação que nós temos, confiando no fato daquilo que a Bíblia diz, que Deus é soberano, mas assumindo as nossas responsabilidades. Assuma responsabilidade pela tua história, assuma responsabilidade sobre a tua casa, assuma responsabilidade sobre essa igreja, assume responsabilidade sobre o seu grupo pequeno, assuma responsabilidade sobre a tua vida, sobre o teu corpo, assuma as responsabilidades que lhe foram conferidas. Amém? Porque a Bíblia nos fala que nós somos livres. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus nos dá ordens e decretos para que nós obedeçamos em liberdade. A palavra fala que os homens precisam obedecer, acreditar e escolher
em liberdade. E que de igual forma os homens pecam e se rebelam, que os homens serão julgados pelos seus pecados, que absolutamente ninguém irá injustamente para o inferno, que os homens são testados por Deus. Lembra Jó? A Bíblia também fala que os homens são recompensados por Deus. A Bíblia fala que as nossas orações têm poder. A Bíblia fala que nós podemos confessar os nossos pecados e sermos perdoados. O que eu quero que você perceba com isso é que você é responsável pela sua vida. Coloque a mão no seu peito, diga assim: eu sou responsável pela minha vida. Meu irmão, não coloque na conta de Deus aquilo que Ele colocou na tua conta. Você é responsável pela sua vida. Eu posso salvar a mim mesmo? Não. Eu posso garantir o meu futuro? Não. Eu posso chegar até o céu com as minhas próprias pernas? Não. Mas ainda assim eu posso fazer aquilo que eu posso fazer, e aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. Como a Bíblia fala sobre a nossa liberdade, ela também fala sobre a soberania de Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 36. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A palavra fala que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Aí você para pensar: pastor, então, deixa eu entender. Esse é o problema. Quando, por exemplo, eu vou me batizar, é Deus que me batiza ou eu que escolho me batizar? E aí? Deus ou eu? Você está entendendo? São duas rodas de uma bicicleta. É você, filho, é você que vai na piscina e mergulha. Mas também é Deus que te batiza. Como isso acontece? Não sei, porque cocô de cabrito é redondo. Não sei. Agora a questão que eu sei é: você prestará contas da liberdade que lhe foi conferida. Você prestará contas acerca daquilo que você podia fazer e não o fez. Mas ainda assim Deus é soberano, Ele governa sobre tudo. Deus sempre é a última causa de todas as coisas. Os milagres não são uma intervenção de Deus na história. Os milagres é uma agenda de Deus na história que Ele desenhou antes da fundação do mundo. Deus escolhe os seus filhos, separa os seus filhos. Deus está agindo, mesmo quando não é reconhecido. Agora quer ficar mais louco ainda? A Bíblia fala, por exemplo, em Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo conhecido de vocês: portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Portanto vão. Quem vai? Quem vai? Eu ou Deus? Nós. Agora olha o que esse mesmo texto em Lucas capítulo 24, versículo 46 fala. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Quem vai? Nós. Mas quem em sua soberana vontade definiu que nós iríamos? Deus. Como isso se concilia? Não sei. Eu não sei porque cocô de cabrito é redondo. Eu não sei. Agora, o que eu sei é que eu sou responsável com a minha vida.
Eu sou responsável com aquilo que Ele me confiou. Eu sou responsável em relação aos meus filhos. Eu sou responsável em relação ao meu corpo. Eu sou responsável em relação à igreja. Eu sou responsável em relação à minha esposa. Eu sou responsável em relação ao meu dinheiro. Eu sou responsável por mim mesmo. E de uma maneira assombrosa, Deus continua soberano, e na minha liberdade Ele vai escrever a minha história e meu destino, e me levando a viver tudo que Ele planejou e sonhou para mim antes da fundação do mundo. Como? Deus é Deus, filho. Deus é Deus. Ele não está nas nossas brincadeiras, não. Deus não joga uno, não joga truco. Ou como diria Einstein, Deus não joga dados. Deus sabe muito bem o que está fazendo. E nada fugiu do controle dele, e nem nada nunca fugirá do seu controle. Versículo 8. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Deus, em sua soberana vontade, desenhou um caminho para Pedro. E Pedro, em sua rebelião, não queria confiar e não queria se submeter a essa soberana vontade de Deus. Sabe qual foi a palavra de Jesus para Pedro? Se você não deixar lavar teus pés, você não tem parte comigo. Porque para caminhar comigo, Pedro, você vai aprender uma coisa: você precisa confiar que eu estou no controle. Você precisa confiar nas minhas palavras. Se eu falei para você que eu preciso lavar teus pés, tira o teu pé fedido para fora, que eu tenho que lavar ele. Se eu disse para você que você precisa se batizar, se batize. Se eu disse para você que você precisa viver em comunhão, viva. Se eu disse para você que você deve amar a sua esposa sacrificialmente, ame. Se eu disse para você que você deve submeter-se ao teu marido, submeta-se. Mas eu não entendo. Meu irmão, você não precisa entender, você precisa obedecer. Porque a responsabilidade é nossa, e a soberania é dele. E enquanto nós vivemos sob a nossa responsabilidade, Deus continua tendo o controle sobre todas as coisas. E essa noite, eu creio que o Espírito Santo nos conduziu a ministrarmos e a falarmos sobre isso, só para te dar um chacoalhão. Só para te dar um chacoalhão. E te dando esse chacoalhão, dizer para você: meu irmão, para de ser rebelde. Pare de ser rebelde em relação à vontade de Deus. Submeta-se a Ele, submeta-se à sua vontade, submeta-se aos seus planos, submeta-se ao seu querer, porque aliás a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E como é bom saber que Deus não é como nós. Como é bom saber que no controle do universo existe um Deus justo, bondoso, reto, íntegro, governando todas as coisas, e que nada nunca fugiu e fugirá do seu controle. Se Ele disse que nós seríamos salvos, nós somos salvos. Se Ele disse que nós herdaríamos o céu, nós herdamos os céus. Se Ele disse que nós seríamos santos, nós somos santos. Se Ele disse que nós seríamos abençoados com toda sorte de bênção, assim nós somos. Se Ele disse que todas as coisas cooperariam para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Você consegue descansar nessa soberania? Coloque-se em pé no seu lugar. Feche seus olhos.
Deixa essas verdades criarem raízes no teu interior. Tudo aquilo que você ouviu essa noite precisa te levar para um lugar de descanso. Sabe por quê? Presta atenção. Pessoas que pensam que têm um controle de todas as coisas se tornam preocupadas, ansiosas e não vivem a vida. Pessoas que pensam que não têm responsabilidade com as suas vidas são preguiçosas e não vivem as suas vidas. Deus quer levar-nos num lugar aonde nós sabemos que Ele é soberano e que nós podemos trabalhar durante o dia, sabendo que durante a noite Ele vai fazer a semente que nós plantamos durante o dia germinar, e que no outro dia nós colheremos o fruto daquilo que plantamos, porque Ele está no controle, porque Ele está guardando todas as coisas, porque nada nunca fugiu e fugirá do seu domínio. Jesus, diante de tudo aquilo que nós ouvimos essa noite, nós lançamos sobre você toda a nossa rebeldia, todas as nossas tentativas humanas fracassadas de tentar ter o controle e o domínio sobre aquilo que nós não temos. Abandonamos todo o instinto de feitiçaria, horóscopo, adivinhação, porque nós não precisamos desconfiar de Ti. Aceitamos que nós não compreendemos os Teus caminhos, porque nós cremos que Você tem o melhor destino. Aceitamos que não entendemos as Tuas formas, porque sabemos que Você tem nos levado como ovelhas, guiando-nos para o banquete celestial preparado para nós. Jesus, derrama sobre nós nessa noite uma atitude de descanso, de submissão à Tua soberana vontade. Tira de nós, ó Pai, os desejos vingativos, as mágoas, ódios, revanchismos. Nós desistimos de ter o controle daquilo que não temos o controle. E nessa noite nos comprometemos diante da Tua palavra a sermos diligentes e responsáveis com a liberdade que nos foi entregue, honrando o Senhor com aquilo que está ao nosso alcance, e sabendo que aquilo que está além do nosso alcance nunca fugiu do seu alcance. Espírito Santo, ensina-nos a descansarmos e a nos deleitarmos em Ti. Ensina-nos a vivermos essa vida de confiança, para a honra, louvor, glória do Seu nome, Jesus. Amém e amém. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado. Diga a ela: você não compreende agora, mas um dia você compreenderá. Amém. Agora sim, dê uma salva de palmas a Jesus.